A visualização está no centro do meu trabalho. Eu ensino saúde global. E já sei, ter os dados não chega. Tenho de os apresentar de maneira que as pessoas possam apreciar e perceber. Agora, vou experimentar uma coisa que nunca fiz. Animação dos dados num espaço visual com uma ajudinha aqui dos técnicos. Cá vai. Primeiro, um eixo para a saúde. Esperança de vida dos 25 aos 75 anos. E aqui embaixo, um eixo para a riqueza. Rendimento per capita, 400, 4 mil e 40 mil dólares. Portanto, aqui embaixo é tudo pobre e doente. E aqui em cima, rico e saudável. Agora, vou mostrar-vos o mundo há 200 anos. Em 1810. Olhem para os países todos. A Europa castanho, a Ásia vermelho, o Médio Oriente a verde, a África subsaariana azul e as Américas em amarelo. O tamanho das bolhas dos países equivale ao tamanho da população. Em 1810, estava muito atulhado ali embaixo, não era? Todos os países eram pobres e doentes. A esperança de vida era inferior a 40 anos por toda parte. E as coisas eram um pouco melhores só no Reino Unido e nos Países Baixos, mas não muito melhores. Agora, dou o sinal de partida. A Revolução Industrial faz com que os países na Europa e noutras regiões se afastem do resto. Mas as colônias em África e na Ásia ficaram encurraladas ali embaixo. Com o passar do tempo, os países ocidentais ficam mais e mais ricos. E agora, devagarinho, para mostrar o impacto da Primeira Guerra Mundial e da epidemia de gripe espanhola. Que catástrofe! E agora aceleramos pelos anos 20 e 30. Apesar da Grande Depressão, os países ocidentais avançam em direção a mais riqueza e mais saúde. O Japão e mais uns quantos tentam ir atrás, mas a maior parte dos países continua ali embaixo. Agora, depois das tragédias da Segunda Guerra Mundial, paramos um bocadinho para olhar para o mundo em 1948. 1948 foi um ano ótimo. A guerra tinha acabado. A Suécia havia ganhado aquelas medalhas todas nos Jogos Olímpicos de Inverno e eu nasci. Mas a diferença entre os países do mundo era maior do que nunca. Os Estados Unidos iam na frente, com o Japão a ganhar terreno. O Brasil muito para trás. O Irã a enriquecer um bocado com petróleo, mas ainda com vidas curtas. E os gigantes da Ásia... A China, a Índia, o Paquistão e o Bangladesh, a Indonésia continuavam todos pobres e doentes aqui embaixo. Mas vejam o que está prestes a acontecer. Cá vamos nós outra vez. No meu tempo de vida, antigas colônias tornaram-se independentes e começaram finalmente a tornar-se mais saudáveis e mais saudáveis e mais saudáveis. E nos anos 70, alguns países na Ásia e na América Latina começaram a apanhar os países ocidentais. Tornaram-se economias emergentes. Alguns países africanos vieram atrás, alguns africanos ficaram encurralados em guerras civis, outros foram atingidos pelo vírus da AIDS, e agora podemos ver o mundo de hoje com estatísticas mais recentes. A maior parte das pessoas hoje ainda vive aqui no meio, mas há ao mesmo tempo imensas diferenças entre os países em melhores situações e os países nas piores. E há também imensas desigualdades dentro de cada país. Estas bolhas mostram a média nos países, mas podemos dividi-las em bocados. Peguem a China, posso dividi-la em províncias. Lá vai Xangai. É tão rica e saudável quanto Itália hoje em dia. E cá está Gansu, a província pobre do interior. É como o Paquistão. E se dividir ainda mais, as partes rurais são como Gana em África. E assim, apesar das imensas desigualdades de hoje, assistimos a 200 anos de progresso notável. Aquela enorme disparidade histórica entre o Ocidente e o resto começa a desaparecer. Tornamo-nos num mundo convergente, completamente novo, e consigo ver uma tendência clara no futuro com assistência, tecnologia verde e paz. É perfeitamente possível que todos possam caminhar para o eixo rico e saudável. Bem, aquilo que viram nos últimos minutos é a história de 200 países mostrada ao longo de mais de 200 anos. Implicou fazer um gráfico de 120 mil números. Excelente, não acham?